No mercado de trabalho, primeiro, vamos falar do mercado de trabalho depois de investimento, né? É a primeira vez na humanidade que a gente tem tantas gerações trabalhando junto. Você vai ter o cara aqui de 70, de 50, de 40, de 30, de 20 e o menor aprendiz também. Então, você tem que já é depois da geração Z. Você tem várias gerações trabalhando junto. Então a gente teve um choque muito grande. Eu, por exemplo, mudei muitos conceitos. Porque quando a gente começou a ter essa coisa de geração Z antes da pandemia, durante a pandemia piorou e depois da pandemia a gente começou a aprender como o mercado lida, né? Normalmente a gente vai olhar o mundo com o nosso filtro, baseado nas nossas experiências, no que a gente gosta. Então eu, por exemplo, fui criado para cuidar da minha carreira, ganhar bem, comprar um carro era importante. Na minha época eu não tinha carro quando eu era adolescente. E você não tinha Uber. Então, ou você andava no Rio de van e ônibus, as vans eram da bilhice, os caras passavam gritando, não sei o quê, ou de táxi quando você tinha uma formatura ou um casamento. Essa era a minha realidade. Então é natural que quando eu entrei no trabalho, cara, eu preciso trabalhar, ganhar mais, ascender a empresa para comprar um carro, para comprar uma casa, para ter as minhas coisas. É cultural. Então, quando eu olho para uma nova geração, a primeira coisa que eu vou achar é que isto também é o que a pessoa quer. Hoje eu já entendo que não é assim. Então, a geração antes da minha queria o quê? Uma carreira para a vida inteira. Você entrava na Xerox, você entrava na Ambev. Acho que nem... Você sabe o que é Xerox, né? Oh, então, mas você sabe que provavelmente... Você também sacaneou a Ambev, né? Porque é a Xerox... Não. Teve um caso... Só faltou você falar Kodak. Kodak junto. Não, mas eu tô falando que as pessoas entraram no Banco Bamerindos, você entrava, estagiário, e você queria sair... No Bradesco, muita gente começou de office boy e virou diretor-presidente do banco. Era essa a carreira, a geração antes da minha. A minha geração, eu comecei a trabalhar nos anos 90, queria o quê? Eu vou trabalhar num lugar, fazer carreira, eventualmente se eu tiver uma nova oportunidade eu vou, mas se eu ficar pulando de galho em galho, não vai ser bom. Porque eu vou chegar um dia numa entrevista e o cara vai perguntar, por que eu vou te contratar se você fica 6 meses numa empresa? Eu não vou te contratar. Então, quem é da geração Z e está me assistindo, antes de começar a me criticar, escuta. Eu não vou te contratar. Hoje, a nova geração, e aí a gente também precisa dividir, estratificar, segmentar por renda, a nova geração não quer certas coisas de dinheiro, status, bens, e isso vai se refletir no trabalho. Antes, eu tinha uma dificuldade de entendimento, tipo, cara, mas como o cara não quer isso e tal? Hoje, eu já acho que é preciso mudar a legislação trabalhista, por exemplo. Por quê? Porque eu converso com jovens da geração Z, 22, 23, 24, que me falam o seguinte, eu, por mim, gostaria de trabalhar 4 horas por dia, receber menos e tá bom. Isso antes eu ficava, mas como assim? Tu quer receber menos? Tá maluco? No longo prazo isso vai pesar pra você, não vai ser legal. O cara fala, cara, Charlão, mas tá bom pra mim. Então hoje eu tô em paz com isso. O que a gente precisa é de uma fórmula, de um formato que fique bom para a geração e para as empresas. E aí todo mundo vai ficar feliz. Porque eu quero poder contratar a nova geração em diversos formatos. Eu quero poder chegar e falar, bichão, o que tu quer? Tu quer 4 horas, 6 horas ou 8 horas? Ah, eu quero 4 horas 3 vezes na semana. Cara, é esse o pagamento que a gente faz para essa função aqui. Então, eu acho que está faltando isso. Um pouco de flexibilidade. Agora, eu tenho estudado vários movimentos que têm acontecido lá fora, principalmente no final da pandemia. A demissão silenciosa, aquela demissão mais agressiva, que aconteceu muito no final da pandemia, quando a pandemia ainda estava, que era você se demitir filmando o teu chefe no TikTok, expondo ele. Então, nós tivemos alguns movimentos que são muito estimulados por influenciadores que começaram a diminuir. Por quê? Porque essa turma começou a ficar sem emprego. Então as pessoas têm que entender o que eu quero.
Cara, você quer tempo, liberdade, tá cagando pra dinheiro? Legal. Agora, se você pensa em ter uma carreira, cuidado com alguns tipos de postura. Porque uma hora isso vai cobrar um preço. Então, eu acho que a gente está no meio de uma grande transformação e é preciso um entendimento de todas as partes. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tem também eu esqueci o nome agora, do trabalho mínimo lá, que dizem que é você ir pro trabalho e fazer o mínimo que você tem que fazer. Pronto. Só que, na minha cabeça, a pessoa que entra numa empresa e quer só fazer o mínimo, ela daqui a 3, 4 anos, ela vai ficar muito ressentida, porque ela vai falar o seguinte: ah, olha lá aquele tal de Charles lá, foi promovido porque puxa o saco do chefe, tudo que precisa ele faz. Sim. Se você está numa empresa e se prontifica a fazer certas coisas e a outra pessoa nunca quer fazer nada, é natural que no momento de uma oportunidade a empresa dê para outra pessoa. Então, eu não estou criticando o cara que não quer fazer nada. Eu estou falando o seguinte: cuidado com o que você quer, porque é justamente o que você vai colher. Aí não adianta depois virar uma profecia autorrealizável. Ainda bem que eu trabalhei aqui 10 anos e não fiz porra nenhuma, porque eu não fui promovido e não me deram uma chance. Sim, o animal. Não te deram uma chance porque você ficou 10 anos sem fazer nada. Se você estivesse fazendo, eu sei que deve ter gente assistindo, a gente vai pensar assim: não, mas eu fiquei 10 anos numa empresa me dedicando ao máximo, fazendo tudo e não me deram valor. Sai de lá, cara. Entendeu? Então, eu acho hoje, pra gente resumir essa história da geração Z, precisa ter um entendimento. Porque ao mesmo tempo, só pra finalizar, eu também tenho estudado o comportamento fora do trabalho. E ao mesmo tempo que a gente tem uma geração que quer mais tempo, liberdade, tá mais tranquilo, o pessoal tá ansioso, tá tomando remédio, não tá feliz. Então não era só o trabalho da minha geração que estava sacrificando a gente. Eu acho que tem uma série de coisas de valores, propósito e tal. E eu juro que é a última questão, eu falei que eu ia dividir em dinheiro ou não. As pessoas falam muito na internet em propósito. Ah, eu só quero trabalhar numa empresa que tem meus valores e tudo mais. Se você acha tudo isso e não está trabalhando em lugar nenhum, eu vou falar o seguinte: você acha tudo isso que você tem dinheiro. Porque para a camada C, D e E da população, quando você arruma um emprego bom que pode pagar suas contas e pagar teus estudos, você não vai ficar pensando em A, B ou C. Você pega aquela oportunidade, abraça e depois você vai ver o que você vai fazer. Então a gente tem que tomar também cuidado, porque a rede social foi tomada por discursos de pessoas que têm a oportunidade de falar: ah, se eu não achar uma boa oportunidade, eu não vou trabalhar. Eu não tinha essa opção. Eu precisava trabalhar porque eu precisava de dinheiro. Então tem que só tomar cuidado com o discurso. Mas eu acho que a legislação trabalhista tem que mudar e as empresas têm que dar oportunidade para todo mundo. Quem quer trabalhar muito, pouco, tal. Acho que é isso. Sim. Fez sentido? Não sei se vocês querem. Eu ia só voltar no tema de investimentos, Charles, para fazer duas perguntas para você quebradas aqui. A primeira é: você toma risco em vários mercados, né? Em bolsa, em FIIs, futebol, Vasco, aposta esportiva, enfim. Queria dizer, como é que você vê... se você pensa em alguma proteção para sua carteira, se você trabalha nisso, se você pensa nisso, pô, eu compro um pouco de dólar ou não, eu faço isso, faço aquilo. E a segunda, como é que você vê a parte de Bolsa Brasil, assim, se você é um lado que você gosta, investe, acha que está barato, enfim, entender um pouco esses dois grandes blocos aí. Tá, vamos lá. Eu protejo a minha carteira com renda fixa aqui, que, porra, é uma proteção que paga muito. Seria uma merda se eu falasse: pô, eu protejo a minha carteira, mas eu tô me ferrando, né? Pô, a minha proteção derruba a minha carteira. É o contrário. No Brasil, a reserva de emergência é o que tem rendido mais, né? Porque a bolsa caiu, muitos fundos caíram e o dinheiro que o cara tinha pra, tipo, que seria o ruim, é o que tá dando o maior retorno. Então eu tenho renda fixa, tenho ouro. No início do ano, eu vendi para comprar tecnologia, agora eu vou voltar um pouquinho pro ouro com esse dinheiro, mesmo ele estando alto, que ele vai desempenhar uma função na minha carteira de proteção. Era pro ouro estar mais barato, não faz sentido o ouro estar alto assim, com o juro americano na PQP. Isso significa que o mundo tem um certo receio de uma guerra ou algum outro problema, né? Então esse é um ponto. Sobre a bolsa, tá barata, mas pode ficar mais barata. Então a tendência agora, natural das coisas, seria uma alta da bolsa. Porque se a Selic vai cair, óbvio que a gente teria que olhar o ativo. Mas a tendência natural é termos uma alta das ações e dos fundos imobiliários. Isso é uma coisa óbvia pra gente, acho que todo mundo concorda.
Selic para baixo, bolsa para cima. O grande problema é que todo mundo tinha um consenso, ou pelo menos quase todo mundo, de que a Selic cairia para 8 ou 9. E o governo está falando, fiquem tranquilos que ano que vem não vai ter déficit. E quando a gente olha a arrecadação, crescimento da economia, isso não fica muito claro. Então, eu sou investidor da Bolsa Brasileira, aporto todos os meses, mas eu tô achando assim, cara, a conta não tá fechando muito, entendeu? Selic 7, 8, déficit 0, a economia teria que crescer muito. E eu não vejo esse crescimento. Mas o Brasil talvez cresça 3 esse ano, mas estão falando 1 e pouco ano que vem. Não vai ser um voo de galinha porque o agro puxou muito. É difícil a gente entender. Mas a balança comercial tá boa. Mas as importações caíram muito. Então você está subindo balança não só porque você está exportando mais. Importação está caindo. É bom a importação cair tanto assim? O que está caindo? Será que tem máquina no meio? Será que tem coisa do agro no meio que vai atrapalhar o nosso crescimento lá na frente? Então eu não estou olhando isso no detalhe. Eu estou só falando assim. Fica uma provocação. Uma provocação de que alguém está mentindo. Entendeu? Qual número está mentindo, não dá para a gente saber. E a gente tem visto que o governo está tentando de todas as formas taxar e tarifar todas as partes da cadeia. Eu não conheço nenhum país no globo, se alguém conhecer pode colocar nos comentários, onde uma política de crescimento do país foi via taxação. Do tipo, Singapura aumentou a carga tributária em 10%, isso gerou um crescimento. Eu nunca vi isso. Pode acontecer? Pode. Mas tributação como política de crescimento econômico eu nunca vi. A não ser que você tivesse uma política de obras e alguma coisa puxada por essa receita que vai crescer. Só que a receita precisa crescer para tapar um buraco de custos do dia a dia e não de investimento em crescimento. Porque se você me disser o seguinte, não, o governo está aumentando em 150 bi a arrecadação, porque nos próximos 5 anos o Brasil vai construir 25 aeroportos, 20 portos, 5 mil quilômetros de ferrovia, vamos diminuir de 50%, 60% do saneamento que não tem para 10%. Eu ia falar, olha, tudo isso que você está me falando pode gerar um crescimento grande. Mas esse aumento da arrecadação é para tapar buraco. E ninguém está discutindo aonde está sendo gasto o dinheiro. Então, eu acho que a bolsa está barata, sigo investindo, mas eu não tenho expectativa daquele mega rally. Talvez no final do ano, aquele rallyzinho, a turma puxa para fechar bonito, todo mundo tem a sua taxinha para ganhar, mas eu não vejo a economia brasileira, tipo assim, 3 anos crescimento 5%. Porque o Brasil precisa disso. A gente tá muito atrasado, cara. A economia foi uma merda com a Dilma. Aí depois o Temer começou a recuperar. Aí veio o Biruliro. Aí pandemia, desaba. Agora o Lula... Cara, a verdade é que o mundo cresce, o Brasil cai. O mundo cai, a gente cai mais. Fica difícil, entendeu? Charlão, a gente tá indo pro final aqui, queria fazer 2 perguntas. Já? Passou rápido. Queria fazer 2 perguntas aqui. A primeira delas é, onde você hoje não investiria de jeito nenhum? Eu não invisto de jeito nenhum, principalmente por um médio ou longo prazo, em empresa aérea. Mas tem uma empresa que no momento subiu tantos por cento. Não tô aí. Por quê? Porque como segmento, o que é uma empresa aérea? É uma empresa que faz um leasing de um avião, ou seja, o cara compra um negócio multimilionário e ele depende de quê? De combustível. E o que acontece com o preço do petróleo? Vamos pensar. Quando a economia tá boa pra cacete, o petróleo sobe, certo? Então, quando o mundo tá bom e as pessoas vão viajar, o principal custo do cara sobe. Quando a economia tá ruim e o petróleo cai, o cara fala, puta, agora beleza, o petróleo caiu, tá $50, uma puta recessão, a gente vai ganhar dinheiro. Porra, ninguém viaja. Então a essência, óbvio que não é exatamente assim, mas as pessoas entendem. Então a essência é o seguinte, quando o mercado tá bom, tá ruim pro cara. Quando o mercado tá ruim pro cara. Então é um segmento que, cara, você deve ter um outro case
que alguém comprou na bolsa, multiplicou por 100 e tal, mas na essência é um negócio que tem outros negócios bons, né? Tipo, é o que eu falei ali da loja de carros. Por que eu vou comprar isso se a gente sentado aqui pode falar outros 5 segmentos melhores?